com a devida vênia, com Rodrigo Aidar. Desembargador Rodrigo Aidar. Salve! Não, preciso corrigir, né? Porque vai que alguém tá ouvindo você pela primeira vez, vai pensar que você é desembargador e que eu tô te tratando com falta de respeito, né? Não quero dizer que é carinho. É pelo seu conhecimento jurídico, seu notório saber jurídico, que a gente chama de desembargador. Agora vem cá, explica pro nosso ouvinte que tá acompanhando esse caso dramático no Rio de Janeiro, do fuzilamento de um músico. O carro dele foi atingido por 80 disparos. Isso é o que eles acertaram, né? Fora o que a gente não sabe, os tiros que foram dados e que não acertaram o veículo. 80 disparos. Aí na hora de julgar, esse caso foi para a Justiça Militar e tem muita gente se manifestando, falando em corporativismo, falando que isso pode aliviar para os militares. Explica por que vai para a Justiça Militar e o que esperar disso. Tudo bem, Oineg? Carla, tudo bem com você? Hoje sem o Felipe, né? Pois é, mas em breve ele vai estar de volta por aqui. Já tá aqui. Espera. Boa tarde aí para os ouvintes. Oineg, crime bárbaro, né? Enfim, a gente fica abismado com isso. Mas quando eu li sobre esse caso, eu fiquei lembrando das entrevistas que eu fazia com ministros do Superior Tribunal Militar lá em Brasília, e muitos deles se revelando bastante receosos com essa ideia de colocar as Forças Armadas para fazer policiamento. Né? Todos eles um pouco receosos com o argumento de que Força Armada não é feita para fazer segurança pública, né? Só que independentemente disso é preciso colocar algumas coisas nos devidos lugares, né? Porque já apareceram análises aí dizendo que os autores do crime serão protegidos pela Justiça Militar. Não é bem assim, né? A Justiça Militar é uma justiça séria, muitas vezes até mais rigorosa do que a Justiça Comum. Tá. Né? Nada garante que na Justiça Comum o julgamento seria mais rigoroso ou rápido do que na Justiça Militar. E o histórico da Justiça Militar fala em favor da Justiça Militar. Hoje mesmo, por exemplo, o STM soltou uma nota dizendo que nos últimos 30 anos houve 12 mortes de civis atribuídas a integrantes das Forças Armadas. No contexto da atividade militar, claro. Foram todos julgados pela Justiça Militar e em todos os casos, segundo a nota, houve condenação. Olha. Não entra em detalhes, e eu não consegui apurar o tamanho dessas condenações, mas não teve um caso de morte de civil pela Justiça Militar em que, por Força Armada, né, pelas Forças Armadas, julgado pela Justiça Militar. Perdemos contato, mas logo a gente volta a falar, até porque esse caso, ele é um caso que vai ser acompanhado com muito cuidado, muita atenção, porque não havia nenhum elemento que jogasse a favor dos militares. Um carro igual a ele estava do lado atirando, e eles erraram o alvo e jogaram 80 tiros no carro errado. Mas acho que a gente já restabeleceu o contato. Rodrigo Aidar está ouvindo, continua. A gente ouviu você falando que no Superior Tribunal Militar saiu um levantamento, houve 12 mortes de civis atribuídas a militares, em todos os casos houve condenação. Você não conseguiu apurar qual o tamanho da condenação, mas houve condenação e depois disso continua. Continua. Obrigado. Desculpa pela queda aí, eu não sei o que aconteceu. Paga a conta, né? Paga a conta, né? Pô, mas vou pagar, né? Vou pagar. Vem cá, e o que a Justiça Militar é? A Justiça Militar é uma das 3 justiças especializadas do país. A gente tem a Justiça Militar, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Isso. Essas são 3 justiças especializadas no país. E cada uma cuida de um caso. E o que a Justiça Militar julga? Os crimes, porque há sempre uma confusão. O que eles julgam? São crimes cometidos por militares? Não. São crimes militares. Qual a diferença? Um civil pode ser julgado pela Justiça Militar, por exemplo. Se um civil um empresário cometer um crime de fraude à licitação num caso de administração militar, ele é julgado pela Justiça Militar. Por exemplo, né? Há vários casos desses em julgamento. E um roubo de arma num quartel, por exemplo? Roubo de arma no quartel é responsabilidade da Justiça Militar. Pode ser um civil que roubou a arma. Um civil que roubou a arma e é da Justiça Militar. Certo. Se um médico militar abusar, por exemplo, sexualmente de uma moça que está fazendo um exame dentro de um quartel, ele é julgado pela Justiça Militar, por exemplo.
Se for num consultório particular fora, não, é justiça comum. Então, o que define a competência é se você comete um crime contra ou no exercício da função militar ou contra a administração militar. Agora, vê só, há poucos dias o Supremo julgou um caso que definiu bem essa linha divisória, né? O ministro Celso de Mello revogou a prisão de um militar acusado de matar um colega nas dependências do quartel e mandou o caso para a justiça comum. O cara estava preso preventivamente há 3 anos. Vê? E aí o ministro mandou o caso para a justiça comum. Por quê? Porque apesar dele ter matado um colega dentro do quartel, não foi em atividade militar e não havia qualquer questão militar envolvida. Ou seja, Código Penal simples e vai para a Justiça Comum. E vai para a Justiça Comum. Agora, em 2015, o Superior Tribunal Militar manteve uma decisão que absolveu um civil acusado de tentativa de homicídio contra soldados de uma patrulha do Exército que estava fazendo uma operação lá no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Na ação houve uma troca de tiros, os militares prenderam o civil sob o argumento de que ele havia disparado contra a patrulha, mas a Justiça Militar decidiu, contra os depoimentos dos militares envolvidos, que não havia prova suficiente para condenar o civil. Então ele não foi condenado. Ele foi absolvido nessa suposta troca de tiros com soldados do Exército. Agora, e a Justiça Militar, ela não é abarrotada como a Justiça Civil. Se a gente pegar a realidade dos números, comparar uma com a outra, a gente vai ver que a Justiça Militar pode ser, inclusive, muito mais veloz nesse caso, que dar um sentimento, quer dizer, aplaca não a dor da família, mas pelo menos você consegue trazer uma resposta para combater a impunidade muito mais rápido, né? Sim, e tem uma outra diferença. Ela não tem 3 instâncias, como na Justiça Comum, ela tem 2. Eles são julgados por uma auditoria. Essa auditoria, o processo vai chegar lá agora, Ineg, e é um juiz federal, que é o juiz auditor, que vai fazer a instrução. Aí vai ter o julgamento deste juiz com mais 4 juízes, esses militares. O juiz civil faz a instrução, junta com 4 juízes militares e fazem o julgamento. Se houver recurso, e nesses casos sempre há de um lado ou de outro, vai para o Superior Tribunal Militar direto já. E esse Superior Tribunal Militar, ele é formado por 15 membros, 5 dos quais civis. E ali só há recurso para o Supremo, e os recursos do STM para o Supremo são um pouco mais raros, porque questões constitucionais são mais raras nesses processos mesmo. É mais questão de fato. Então, assim, não dá para garantir que, se esse caso fosse para a Justiça Comum, ele seria mais bem tratado do que na Justiça Militar. A Justiça Militar costuma fazer julgamentos bastante rigorosos nesse caso, viu, Eneg? Ou seja, é uma suspeição só por semelhança, ou seja, é militar, então com militar vão facilitar. Não há um fundamento, mas... Não há um dado que prove que a Justiça Militar é leniente ou omissa quando julga os seus pares. E definitivamente os números que você trouxe não mostram nada disso. Não mostram isso, exatamente. Bom, Rodrigo Aidar, que volta na semana que vem, voltamos a falar com a devida vênia. Um grande abraço e bom final de semana para você. Grande abraço, Eneg, Carla, aos ouvintes, muito obrigado aí, um abração. Até mais. 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 Um abração.